Tadá! Bom, gente, boa noite. Nós vamos falar aqui sobre dermatite atópica com a doutora Beatriz. E como eu falei com vocês, né, eu descobri a dermatite da cílio muito cedo. E com o tratamento certo eu consegui deixar tranquila, né? A dermatite dela não fica muito atacada. Eu consegui fazer ficar tudo bem, né? Passei por dias muito difíceis. Tinha noites que a Cília não dormia de tanto que ela coçava, né? Mas com o tratamento certo, é o que eu falo aqui muito pra vocês, a gente consegue acalmar, né, a dermatite, de certa forma. Vou ver se a doutora Beatriz entrou aqui. Entrou. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Me fala aí. Agradeço todo mundo que está entrando. E vamos conseguir aí, doutora. Tudo bem? Oi, Doutora, e aí, pessoal? primeira vez que eu falo com você, assim, né? É, Ao vivo. ao vivo. Tudo bem? Muito obrigada pela presença aqui essa noite, né? Com certeza vai somar muito Obrigada, a vida de Jô. muitas mães. E eu gostaria que você se apresentasse ao pessoal, né? E fizesse uma pequena introdução sobre quem você é e tudo mais. Só queria te perguntar se você tá me vendo bem, porque no meu aqui eu não tô aparecendo, tá só você. Tô te vendo bem. Tá tudo tranquilo. Então vou continuar mesmo sem eu não estou me vendo, mas tudo bem. Pessoal, então, boa noite. Meu nome é Beatriz, eu sou pediatra. Eu sou formada no UFMG e fiz residência de pediatria lá também, no HC, no Hospital das Clínicas. Eu também sou intensivista pediátrica, então eu trabalho em CTI infantil. E a menina dos meus olhos é o consultório, onde eu consigo acompanhar as crianças, dar essa orientação mais personalizada para as famílias, né? É, Tenho feito algumas lives aí agora durante a quarentena com assuntos assim que pertinentes assim para os cuidados com as crianças. Então, fiquei muito feliz quando a Joyce fez esse convite para falar sobre dermatite atópica, porque eu acho que é uma coisa que, ainda mais nessa época do ano, tem tirado o sono de muita gente e talvez na quarentena por piora emocional, que também está muito associado, a gente vai falar, pode estar ainda mais complicado na casa de todo mundo. Então, acho que vai ajudar muita gente, sim, com certeza. Com certeza. E assim, eu vou fazer perguntas para você, né? Para você, porque foram várias perguntas, a gente fez um enquete, fez caixinha de perguntas, então surgiram várias perguntas. E eu queria que você primeiramente explicasse o que é de fato a dermatite atópica, como surge, por que dá e se pega. É uma introdução de como que é a dermatite, né? Para quem não sabe. Tá, joia. Então, primeira coisa, né? Eu também fiz caixinha de perguntas e algumas perguntas também foram bem parecidas com as suas, né? Então, primeira coisa, o que é dermatite? Porque às vezes as pessoas acham que dermatite é tudo a mesma coisa. Então, dermatite, esses ites, né? Quer dizer inflamação, tipo otite, infecção do ouvido. Então, a dermatite é inflamação da pele, em qualquer lugar. O que vai me dizer que tipo de inflamação é isso é o sobrenome, assim. Dermatite atópica é um tipo de dermatite, não tem um tipo de doença de pele. De todas as doenças de pele, é a mais comum na infância, cerca de 20% das crianças vão ter, em algum grau, né? Algumas mais leves, outras mais graves, mas assim, é um número bem expressivo, né? Quase todo mundo tem, eu conheço alguém que tem. Uhum. E não pega, é uma coisa genética. Então a gente herda isso, normalmente são famílias atópicas que a gente chama, né? Famílias alérgicas, ou o pai, ou a mãe, ou ambos. Tem algum caso de alergia, não necessariamente na pele, mas às vezes rinite, às vezes asma, às vezes dermatite mesmo. E isso passa essa herança genética para a criança. Então, são pessoas que já nascem predispostas. E o que acontece, então, nessas pessoas que já nascem com essa predisposição para que a pele tenha esse tipo de problema? A pele do atópico, isso eu posso falar, gente, de cadeira, tá? Porque eu tenho dermatite atópica e eu sou daqueles 20 a 30% infelizes que não melhora depois de adulto, porque a maioria melhora depois que cresce. Eu fiquei nesse grupo aí mais prejudicada. Então, o que acontece na nossa pele do atópico? Que ela não funciona bem, que ela inflama tanto. Então, primeira coisa, é uma pele que tem uma barreira, a pele funciona como uma barreira, um escudo, né? Então, a nossa barreira não é normal, ela é toda como se fosse esburacadinha. Então, você pensar um muro de tijolos assim, né? Que cada célula da pele é um tijolinho, tudo emendadinho. Na pele do atópico é como se fosse tudo meio esburacado. Então, essa pele tanto perde muita água, então ela é muito seca, né? Ela não faz o papel de reter a água
do corpo direitinho. Então, ela perde muita água e também, pela ela ser tão lesada, ela tem uma facilidade de penetração também de mais alérgenos e que são aquelas coisas que causam mais alergia, né? E de alguns patógenos, então vírus, estafilococos. Então, é uma pele que tanto perde muito, quanto é uma pele que é mais sensível à penetração de algumas coisas que causam mais alergia. E é uma pele que tem tendência a reagir mais, hiperreagir, que a gente chama. Por isso que caminha muito também com a asma, com a rinite, porque são todas doenças de hiperreatividade. Não? Então, a rinite é o quê? Aquele nariz que reage muito num contato como poeira, por exemplo, e ele fica ruim. A asma ou a bronquite é aquele pulmão que hiperreage, né? Gerando as crises. Então, é uma pele também que já é mais... Além dela ser mais exposta, tudo que ela entra em contato, ela hiperreage. Então, é uma pele muito inflamada. Por isso, o IT, né? Da dermatite. Então, é uma pele que nasceu com esse problema, vai ser uma pele que requer cuidados para o resto da vida. A tendência, então, que a gente chama de crônico, né? Às vezes os pais reclamam com a gente, nossa, mas eu já fiz isso, fiz aquilo, tirei os alergênicos, comprei o creme e tal, e o menino não melhora. Ou então o menino melhora e depois piora de novo. Então, é uma doença, gente, crônica. Isso é muito importante você saber. É uma pele que vai requerer cuidados para o resto da vida. Vai ter momentos de melhora e momentos de piora. Mas o cuidado tem que ser todos os dias. E outra coisa que eu queria falar é dessa questão de, normalmente, a maioria dos meninos vão melhorar com o passar do tempo. Né? No adulto é muito menos frequente e menos grave, às vezes. Não tem tanta lesão. Acho que eu consegui dar uma resumida, assim, no que é a dermatite atópica. E aí a segunda pergunta se era crônico ou não, você já respondeu, né? E pode durar para o resto da vida. E quais os sintomas, né? Não, peraí. Como identificar a dermatite em bebês, né? Como que a gente identifica uma mãe que nunca teve, né? O bebê nunca teve isso, e como que eu vou identificar se é realmente uma dermatite? Como é que eu vou saber se é, se não é? Tá, e deve ter pergunta também sua perguntando sobre os sintomas, então eu já vou falar um pouquinho sobre os sintomas. Os sintomas são diferentes no bebê e nas crianças maiores. No bebê, o primeiro sinal que dá costuma ser a pele do rosto mais seca, aquela bochechinha vermelhinha, meio queimada, principalmente em época de frio, e a pele muito seca. Então, aquele neném que você vê cada folículo piloso, cada pelinho, né, onde sai o pelinho, você vê cada bolinha daquele, né, como se tivesse inflamado cada bolinha. Então, é uma pele muito seca e a característica marcante da dermatite atópica é a coceira, e isso em qualquer idade. Então, é uma criança que se coça muito. Essa pele seca, ela é extremamente pruriginosa, ela é muito, né, gera muita coceira. Então, no bebê pequeno, tem uma manifestação também inicial que a gente vê muito associado, que é a dermatite seborreica, que é aquela caspinha ou aquelas crostas que dão assim na cabecinha, às vezes na sobrancelha, às vezes assim na orelhinha. É outra doença, né? Uma dermatite com outro sobrenome, seborreica, mas elas estão muito associadas. Então, o neném que tem dermatite seborreica, que é uma manifestação muito precoce, é o neném no primeiro mês, segundo mês de vida, que apresenta essas lesões. Depois, normalmente, some. Mas, então, o neném que apresenta dermatite seborreica é o neném que tem muito mais tendência a ter dermatite atópica. Então, o neném que vai ter quase que certo, pelo menos uma pele seca. Eles andam assim. São doenças diferentes, mas andam assim. E no menino mais velho, normalmente as lesões não são essas do rosto. São lesões, às vezes, nos braços, nas pernas, principalmente essas partes de flexão que a gente chama, que é a parte interna do cotovelo, a parte atrás dos joelhos, às vezes alguma parte de alguma estrutura alta, né? Então, assim, nesse ossinho assim, da mão, no ossinho do pé. Então, assim, os mais comuns, às vezes no pescoço, né? Oi? E por que dá mais, né, já que você já inseriu esse assunto, por que dá mais nessas juntas, nesses lugares, assim, né, no rosto, nas dobrinhas? Tem uma associação com o suor. Então, um lugar que fica mais dobrado, ele transpira mais, ele fica mais abafado, então ele pode ficar mais acometido. Mas isso aí não é bem esclarecido, não. A gente sabe que as lesões têm preferência por esses lugares em meninos mais velhos, que não são bebês. Uma das coisas que está associada é o suor, mas não é só isso, assim, tem coisas que a gente também não sabe. Né, que a ciência ainda não explica tudo. E pode aparecer do nada esses sintomas? Do nada. Pode aparecer do nada. Normalmente é uma criança que já deu sinais de que ela é atópica, né? Que ela é alérgica, que ela tem uma pele atópica. Então, criança que tinha pelo menos uma pele seca,
e aí por algum motivo específico, porque tem algumas coisas desencadeantes, né, que fazem piorar, ou aparecer as lesões mais graves, né? Mas às vezes é uma criança que vinha com uma dermatite muito leve, que ninguém nem soube nem que era, porque era só uma pele seca, e de repente faz essas lesões mais feias, essas coceiras que dão essas feridas. Então pode ser uma coisa que passou sem ser notada, mas normalmente é uma característica que a gente vê desde novinho. Uhum. Da Cecília foi bem novinho, né? Desde recém-nascido. Dermatite é emocional, tá ligado com emocional? Existe cura para dermatite? Então, vamos uma de cada vez. Se é emocional, então, é uma hiperreatividade, né? A gente reage ali ao excesso de sabão em pó que dá na roupinha, a gente reage à secura do tempo, ao tempo frio, e a gente também reage às emoções. Então, sim, já é sabidamente associado a épocas de mais pressão, de mais conflito em casa. Então, crianças mais velhas, a gente consegue ver isso melhor, né? Que no bebê, mas a gente não consegue ter essas associações, fazer essas associações. Mas na criança mais velha e no adulto, né, a gente consegue ver claramente, assim, períodos que aquela pessoa está passando por mais alguma dificuldade emocional, piora também a dermatite atópica. E isso vale para as doenças alérgicas, para rinite, para asma. Então, são sistemas que, né, essa hiperreação, né, também é uma reação ao meio emocional que aquela criança está inserida. Uhum. E existe cura para dermatite? Existe uma Essa é outra cura? Porque pergunta. é uma doença Então, crônica? como eu falei, é uma doença crônica. Então, cura não tem. A gente existe controle. Então, você pode pensar assim, como altos e baixos, né? Nunca vai estar zerado, né? A pele tem sempre uma inflamação, mesmo que seja uma inflamação subclínica que a gente fala, né? Que não dá para notar, mas ela é uma pele que está sempre inflamadinha. Então, é uma pele que ela vai ter sempre essa característica de ser atópica. Cura não tem. Mas se a gente faz o tratamento direitinho, adequadamente, ela vai ter um controle adequado. E quando sair um pouco do controle, que são essas pioras, essas exacerbações, a gente corre atrás rapidamente antes dela piorar muito. E aí a gente consegue controlar melhor também. Mas não tem cura. A gente fala em controle da doença. Ai, que ruim. O que fazer, né, no caso aí, para aliviar, já que você falou que tem formas, né, coisas que fazem, que pioram na dermatite. No caso da Cecília, por exemplo, eu vejo que água quente atrapalha, piora nitidamente a dermatite dela, ela começa a coçar mais, né? Então, sempre água muito mais para fria mesmo, muitos banhos demorados, eu não dou nela. Então, quais são, o que fazer, né, para aliviar e quais são os tipos de tratamentos, né, para dermatite, no caso atópica? Então, falando um pouco sobre os desencadeantes, que a gente, às vezes, alguns a gente pode evitar, outros não tem jeito de evitar. Você já notou que nessa época do ano de outono, inverno mais, que é seco e frio, piora muito a da Cecília, né? E piora muito. Então, a gente também faz um manejo da dermatite de acordo com a melhora e com a piora. Às vezes, quando tá tempo quente, a gente pode usar um hidratante menos potente. Quando tá mais seco e frio, a gente usa um mais potente, a gente vai tentando manejar. Então, os desencadeantes, por exemplo, o tempo, o clima, a gente não tem como mudar ele. O clima é esse que nós estamos aqui, a não ser que a gente mude de cidade, né? Por isso que antigamente eles até falavam, né? Levar para pessoa que tem problema de alergia, levar para a beira do mar, porque é úmido. Então, esse tempo nosso é frio e seco, pior. Esse a gente não tem como evitar. Mas coisas que a gente tem como evitar, por exemplo, o tratamento da roupinha. A roupinha que aquela criança vai usar, é melhor ser uma roupinha de algodão, porque ela dá menos irritação na pele. Roupinha sintética irrita mais. Hiperagasalhar o menino também é ruim, porque o suor também está associado ao agravamento. Então, você sabe que quando está muito calor também, naquelas áreas que transpira muito, tipo pescoço, a dobrinha assim da coxa, né, onde a fralda tampa, isso também piora. Então, se nem tá tão frio assim, você empacota o menino, o suor também aumenta. Outro desencadeante que a gente tem como controlar coisa de limpeza da roupinha. Então, é uma criança que não pode ficar usando assim, muito sabão em pó, amaciante, o ideal é limpar, principalmente as mais graves, né? Usar, às vezes, um limpador de roupa de bebê, aqueles líquidos para roupa sensível, ou sabão de corpo, evitar mesmo essas coisas assim, muito química, né? Que isso também pode ficar na roupinha e irritar a pele do neném. Então, tem coisas que a gente tem como evitar. O que não tiver como evitar, como o tempo, paciência, né? Como o clima. Outra coisa também
que a gente tem que pensar, essa questão do banho quente. O banho quente já entra nas orientações de tratamento mesmo. O quente, eu gosto de explicar para os pacientes assim, é uma pele muito seca, então é uma pele que já não tem aquela gordurinha natural da pele. Se você dá um banho muito quente, você está tirando um pouquinho de gordura que tem. Quando a gente vai lavar uma panela muito engordurada, o que a gente faz? Não põe uma água e põe no fogo para tirar aquela crostinha de gordura? Então a água quente, ela dissolve a gordura. Então a pouca gordurinha que tem ali na pele vai embora. E, gente, nós não podemos perder essa gordurinha. A pele já não tem quase nada, nós vamos tirar o que tem. Mas uma coisa que mudou, então, o banho a gente recomenda que sim, seja o menos quente possível, quase frio. Não precisa ser um banho frio, que é sacanagem com os meninos, né? Mas são crianças que a gente tem que acostumar desde cedo a não ter esse banho quente. Porque você acostuma com esse banho muito quente, depois, né, para voltar, não, é impossível. Então, nenéns que tem pele seca, o banho não pode ser muito quente, tem que ser quase tépida, né, que a gente fala água, só morninho. Agora, uma coisa que mudou foi com relação ao tempo. Né? Antigamente falava assim, o banho tem que ser muito rápido, de 3 a 5 minutos. Se a água não for muito quente, esse tempo dentro do banho não tem problema, não faz mal. Inclusive, abre os poros para a gente depois passar o hidratante. Vou falar isso aqui daqui a pouquinho. Então, não tem que apressar o banho do menino, desde que a água não seja quente. Uma outra coisa importante. Pensando ainda nessa questão da gordurinha da pele. Além do banho não ser muito quente, não usar nada que esfregue. Então, bucha, mesmo que seja bucha vegetal, né, aquelas esponjas. Por quê? Você também tira, atritando, né, aqui, você está tirando essa gordurinha da pele também. Então, também não é legal. E o sabonete, a gente vai usar, gente, só onde que dá cheiro, né? Então, a gente vai usar, assim, parte íntima, no bumbum. Se tiver alguma sujeira também, mas são crianças que não precisam de ficar fazendo muito, passando sabão no corpo inteiro. Então, quando eu falo isso para as mães, assim, não precisa lavar os braços e as pernas, por exemplo, que são as partes mais secas, com sabão. Fica todo mundo me olhando com os olhos desse tamanho, assim, como assim eu vou dar banho sem sabão? É isso mesmo, vai dar banho sem sabão. O sabão é só onde suja, né? Ou dá cheiro, tá? Então, axila, bumbum, na parte íntima, às vezes pescocinho um pouquinho, mas essa parte muito seca, vocês não vão usar sabão. Mesmo que seja sabão apropriado, que eu vou falar também, que tem produtos mais apropriados pro ator. Bucha isso é também, importante. né? Eu perguntei. A bucha, eu falei, né? Porque eu falei, não usar nada que esfregue. Muito no chão, e tava ficando com o joelho sujo, né? Que fica, de tanta ração. Aí você vai no joelho. Eu falei com ela, não usa bucha, Joyce. Não pode usar bucha de jeito nenhum. Bucha, jamais. Porque a bucha faz isso, tira essa gordurinha aí da pele, onde que já tá tão ruim, nós vamos tirar um pouquinho que tem. Além de entrar em atrito também, né? Porque a pele já tá sensível, você ainda vai entrar em atrito. Sim, ela já tá sensível e inflamada. É uma pele que você tem que pensar nela como uma pele que tá sempre inflamada. Você vai ficar atritando. Mesma coisa a toalha. Quando você for secar, não é o menino que você pode pegar a toalha, vai secar o menino. É toalha batendo, né? Com carinho, amor e carinho. É uma pele para tratar com amor e carinho. Tem alguma pergunta sobre os produtos? Porque eu tenho que falar no tratamento sobre o sabonete, o hidratante. Tem sim. Peraí que eu vou... qual que é o melhor hidratante, né, para criança? Uma seguidora que perguntou. Qual é o melhor hidratante para criança que tem eczema, dermatite, né? E aí você pode entrar também em outras dermatites, atópica, tá? Tá. Hidratante, gente, tem os hidratantes que são próprios para a pele atópica. Isso vai depender do grau de ruindade, né? O tanto que tá arruinada aquela pele. Então, se é um menino que tem só a pele seca, às vezes um hidratante mais grossinho, que seja de recém-nascido, às vezes atende. Mas existem várias opções de hidratante, desde loção, que é aquele creme mais molinho, mais fluido, até os balmes, que são aqueles bem grossos, assim, oleosos. Então, tem várias graduações dentro de hidratante, né? Tem uns mais e menos hidratantes dentro do mesmo grupo. E o ideal é que seja para pele atópica, se ele já tem uma manifestação assim, de muita coceira, ou que não seja só a pele seca, se ele já tem dermatite atópica mesmo, que são as feridas quando se coçam e tudo, o ideal é usar um hidratante próprio. Eu posso te mandar depois, você colocar aí, a Sociedade de Pediatria fez em 2017 um guia um manual mesmo de referência, e aí tem o nome de todos os hidratantes que atendem os critérios que são necessários.
que tem muitos, né? E de lá pra cá já tem 3 anos, já lançaram mais alguns. Mas os que eu uso, que eu recomendo, estão todos nessa listinha ainda desse manual. Posso te mandar, eu tô pensando de pôr lá no meu Instagram, você pode pôr aí também. Eu mando o printzinho. Então, assim, eu vejo que o seu pediatra, um creme que seja próprio para pele atópica. Tem muitas opções boas, da La Roche, da Cetaphil, da Mustela, da Aveno, então tem o Nutratopic. Então, assim, tem pelo menos uma mão cheia de bons hidratantes. Eu tenho até algumas fotinhas também, posso te mandar, a gente coloca. Mas tem que ser um específico, porque aí a gente tem essas substâncias que faltam na pele da atópico, que são algumas gorduras, ceramidas, eles acrescentam isso. A gente não usa tanto hoje, mas quando já se usou, quando eu era criança, né, como boa criança de dermatite atópica, eu usei muito creme com ureia. A ureia hoje a gente vê que tem coisa melhor, né? A ureia funcionava para tentar puxar a água ali para aquela pele. Mas ela dá um resultado médio, assim, não é uma opção boa, já tem coisa muito melhor. E o creme com ureia... falou sobre isso, a Anne, né? Você comentou. Porque se usava muito, né? Se usava muito, né? Porque a gente era criança, né? Não é que não é recomendado, tem coisa muito melhor. O creme com ureia ainda já não é mais a melhor opção. A gente vai, né, vai estudando e vai vendo coisas que vão aparecendo que são melhores. Vai evoluindo, exatamente. E o creme com ureia é muito importante, se for usar, não usar em pele lesionada, pele ferida. Quando você passar a ureia, arde pra caramba. Então aquele menino nunca mais vai querer passar o hidratante. E é um menino que precisa de hidratante para sempre. Então não use creme de ureia em pele lesada, isso é super importante. Mas assim, acho que a gente tem outras coisas melhor para usar e a gente vai né, tentar usar essas outras coisas. Uma outra coisa importante, falando disso, né? A hidratação, a gente tem que ser um momento prazeroso. Aquela criança, uma criança que vai ter que hidratar todos os dias, 2 vezes no dia. É o principal pilar do tratamento, é o hidratante. Então, o hidratante é a coisa número 1 para fazer no atópico. Então, se a criança toma raiva daquele negócio, como é que você vai fazer? Então, assim, faz brincadeira, faz massagem. Se tiver muito frio, aí você passa aquele negócio gelado no menino, o menino vai ficar bravo. Então, às vezes você aquece um pouquinho, né? Não muito para não perder as propriedades, mas dá aquela aquecidinha às vezes no micro-ondas um pouquinho, 5 segundos, 10 segundos. Ou até na mão, na mão dá também. Eu faço às vezes está no calor, está muito quente, você pode pôr na geladeira, passar geladinho. Então, assim, tentar fazer coisas mais lúdicas, brincadeiras, para que não seja um momento ruim. A criança tem que ter gostar daquele momento, porque ela vai precisar de ser feito diariamente. Ritual, né? Eu acho que é um ritual de banho, né? Você tem que fazer um momento ser prazeroso. Porque tomar banho é tão gostoso, né? Tem que fazer isso para criança. Tudo, né? Tanto o banho quanto o hidratante, tudo ser prazeroso. E uma outra coisa do hidratante, Joyce, importante, é a quantidade. Você fala, nossa, esse hidratante de dermatite atópica é muito caro, eu vou passar só um pouquinho. Aí não adianta nada. É melhor você comprar um intermediário, porque tem de todos os preços, para todos os bolsos. Claro que a qualidade muda. Você indica ele? Você acha que é bom? O Neutrogena é aquele para pele, hidratação intensiva e tal. Ele tá nos intermediários, assim, tipo, menino que não tem uma dermatite muito grave, no verão. Eu uso ele tem 2 anos. Eu até uso ele, mas eu tenho uma dermatite pior. Eu uso ele quando eu tô bem, tipo no verão e tal. Aí melhora, aí eu passo pra ele. Então você pode ir manejando. Ele é como se fosse um intermediário, assim. Existem outros mais baratinhos que não são tão bons, mas que às vezes, dependendo, se você for usar um pouquinho do outro que é mais caro, não vale a pena. É preferível você comprar um mais barato e usar uma quantidade adequada. Tem que cobrir mesmo toda a pele. Tem que passar no corpo todo, tem que passar nos braços, nas pernas, nas costas. Então, dependendo do tamanho do menino, gasta muito hidratante mesmo. Então, assim, tem mais simplesinhos, tem médios e tem os são próprios e mais potentes. Então, esses de marca, esses de dermocosméticos, são mais caros, sim. Não tem jeito. Os hidratantes estão todos na base de uns R$100. Tenso, né? Mas se o menino tem uma dermatite mais grave, às vezes vai ter que lançar a mão disso, porque senão não melhora. Né? É muito importante ressaltar também, porque quando eu lembro que eu parei o tratamento, do nada, eu falei assim, não vou passar mais, porque melhorou. Aí a minha pediatra acabou comigo, eu passei uma vergonha no consultório, que ela falou assim, Joyce, você não tem que olhar para a pele da Cecília, isso é um tratamento na pele dela. Ela tem um remédio. Um remédio. Isso que ela falou, é um remédio. O hidratante tem que ser visto como um remédio, exatamente. Acordar um dia e falar assim, não vou mais passar. Né? Porque tá bom. E a doença é crônica, né, Joyce? A doença é crônica. A gente vai ter.
né? A gente vai ter fases de melhora. Uma Né? carada. Tipo, tá ruim, tratei e melhorou. Ai, que bom que melhorou, mas continue hidratando, gente, pelo amor de Deus, não piora de novo. Pra sempre. Pra É sempre. 3 vezes por dia, O hidratante né? que faz a pele não inflamar tanto e não evoluir com aquelas lesões que coçam e que ferem. Tá? Então, se a gente manter a pele bem hidratadinha, o número de exacerbações, quer dizer, o número dessas pioras, vai diminuir muito. Ou vai diminuir em gravidade, ele piora, mas não é tão ruim. Então, a hidratação é o pilar, assim, do tratamento da dermatite atópica. É a coisa mais importante para a gente fazer pelo atópico, é hidratar. Deixa eu ver o que mais. Falei da quantidade. E uma coisa das mais importantes para falar sobre o hidratante. O momento de aplicar. Hoje também as pesquisas mostram o quê? Que na hora, imediatamente após o banho, nos primeiros 3 minutos, é quando a pele está mais... os poros estão abertos, a pele está mais úmida. É quando ela está mais propícia a receber o hidratante. Então vai funcionar mais. O que a gente recomenda é que seja aplicado 2 vezes no dia, né, principalmente nesse tempo seco. Mas uma dessas vezes tem que ser imediatamente após o banho. Então, deu o banho, passou aquela toalhinha na pele só encostando, hidratante. O hidratante tem que ficar dentro do banheiro. Entendeu? Senão então você acaba com a roupa no menino. Falar sobre isso é sempre organizar primeiro o local que você vai colocar o menino, igual eu sempre seco a Cecília na cama. Então, eu já deixo tudo preparado. No momento inicial ali, na hora que eu for colocar ela, eu já faço, às vezes, a pele dela até um pouco umidazinha, né? Eu já faço hidratante. Inclusive, tem umas técnicas para quando tá mais grave, uma delas é essa, não secar. Você vai aplicar no menino molhado mesmo. Né? Ou então secar assim, bem pouquinho. Então, quando. Eu até deixei aqui para falar no final algumas técnicas, alguns macetinhos, uma delas é essa. Eles até colocam como soak and smear, que seria encharcar e, sei lá, né? Então, você vai deixar o menino no banho, de molho mesmo, uns 15 minutos, 20 minutos na banheirinha, em vez de dar de chuveiro, por exemplo, né? Você deixa de molho, mas a água sem ser muito quente. E aí você tira e imediatamente já passa o creme. Praticamente sem secar a criança. Então, isso já isso pode ser. Tá brilhando. Isso pode ser feito nos momentos em que está mais grave, que aí a pele também absorve mais. Então, faz um pouquinho mais de meleca, mas é útil. Então, nos outros dias, às vezes, só secar mais mal secadinho assim e já aplicar o creme. Então, lembrar que tem que ser imediatamente após o banho. Secou, aplicou o creme. E, pelo menos, mais uma outra vez ao longo do dia, né? Então, por exemplo, se você dá banho de tarde, para dormir, né? 6 horas da tarde. De manhã também passar o creminho. Tá? Então, tirou o pijama, vai pôr a roupinha, aproveita que o menino tá pelado, passa o creme, põe a roupinha. E aí, de noite, de tardezinha, na hora do banho, deu banho, secou, passa o creme. O creme tem que ser pelo menos 2 vezes. Quanto mais hidratar, melhor, né? Quanto mais hidratar, melhor. É a chave do sucesso, é o segredo do sucesso. Outra pergunta aqui é sobre hidratante melhor, porque tem muita criança que tem dermatite no rosto, né? Dá até dó, né? Aquela criança cheia de carocinho no rosto, não dá que muito é a dó. primeira manifestação da dermatite atópica nos bebês menorzinhos, até 6 meses, assim, costuma ser essa do rostinho ficar áspero. É a mesma coisa, você vai passar o mesmo hidratante. O mesmo hidratante passa no rosto, então. Ele já pode passar no rosto. Só nesses meninos que tem essa dermatitezinha. Nos mais velhos que não tem tanta lesão de rosto, não precisa. Mas nos pequenininhos que tem essa manchinha, assim, parece até que deu um blush, assim, e bem áspero, né? Aí tem que passar mesmo. Parece queimadura de frio, né? E a outra coisa também. Quais os cuidados com excesso de água? Piscina, cloro, banhos demorados, a gente já falou sobre isso, mas só para dar uma pincelada aí. Joia. A temperatura sobre a água, né? Então falei, né? Ou então banho demorado não tem problema, inclusive nesses momentos de piora pode ser feita essa técnica de ensopar o menino e deixar o menino de molho, desde que não seja quente, a temperatura que é importante. Sobre piscina, cloro, é complicado, né? Porque às vezes assim, é importante que o menino saiba nadar e tudo, mas são crianças que a gente tem que, se for possível, principalmente nas de mais gravidade, às vezes tem uma dermatite leve, você consegue hidratar antes e depois, né? E você consegue controlar e tudo. Mas nos meninos que têm dermatite muito grave, o ideal seria a gente achar aquelas piscinas que tem tratamento de ozônio, por exemplo, né? Já existe, aqui em BH também já tem. Piscinas que são tratadas com menos cloro. Eles usam outras coisas para tratar, como ozônio, por exemplo. Mas um pouquinho de cloro vai ter, não tem jeito. Então é uma criança que tem que ter esses cuidados, assim, às vezes passar o hidratante desses mais grossinhos antes da natação, para tentar selar um pouquinho aquela pele, para poder não prejudicar tanto. E imediatamente tomar o banho lá mesmo. Então, às vezes você pega o menino, leva o menino para casa, né? Após a natação.
A maioria dos lugares tem um vestiário disponível. Então, você pegou a criança lá na natação, já dá o banhozinho lá mesmo, porque você diminui o tempo que aquela pele está exposta ao cloro. Então, você dá o banhozinho lá mesmo e lembra de deu banho hidratante, na hora. Uhum. Sobre banho também, né? Tem crianças que têm dermatite na cabeça, né? E aí é muito ruim, que dá aquele tanto de caspinha, né? E o Que é a cabelo dermatite seborreica. É outra doença, mas elas andam assim, ó. E quando dá na cabeça, né? É uma pergunta que foi até da seguidora Érica. Quando dá na cabeça, deve se lavar todos os dias, né? Ou não? Ou deve evitar esse de lavar todos os dias, porque senão piora, né? E existe algum shampoo apropriado para isso, né? Se você puder também passar pra gente, vai ser ótimo. A dermatite seborreica, então, é uma outra doença, mas eu vou falar porque ela está bem associada com a dermatite atópica. Ela é mais comum em neném novinho, primeiro mês, até lá para os 3 meses de vida. Menino mais velho é difícil de ter. Até a Aline Camargos mandou aqui no chat. O Léo tinha essas casquinhas na cabeça e nas sobrancelhas também, sumiu com o tempo. Então, isso também tem gravidades variáveis. Tem neném que tem só uma caspinha. Aí a gente normalmente não precisa fazer nada, não. Os meninos que têm uma crosta mais grossa, que coça muito, aí a gente pode fazer um tratamento mesmo específico. É muito importante falar que isso não é falta de limpeza, não é porque não está lavando direito, que às vezes o pessoal fala assim, é falta de não estar limpando, não tem nada a ver, tá, gente? É uma tendência daquela pele a formar aquelas lesões. Tem que ver se você está usando um sabonete ou shampoozinho específico para pele sensível. Então, se você está usando um sabonete comum, desse de cabeça aos pés, ou um shampoozinho comum, de adulto ou de menino mais velho, pode ser que só de mudar o sabonete ou o shampoozinho para um shampoozinho de recém-nascido ou de pele sensível, já melhora. Já não dá mais as caspinhas ou dá menos. Essa criança que eu tô falando em especial, né? Ela tem 1 ano e 7 meses que ela tem. Ela tem 1 ano e 7, ela é mais velha, né? Mas não era para ter tanta lesão nessa idade. Então ela tem uma pele bem sensível mesmo. Quando tem muita crosta, o problema do 1 ano e 7 meses é que já tem muito cabelo, né? Porque os bebezinhos, a gente tem técnicas assim, tipo, deixa eu falar e depois eu respondo para ela também, para falar para os outros. Quando o neném tem menos cabelinho, até os 3 meses, a gente tem 2 coisas que podem ser feitas. Passar óleo, qualquer óleo. Uns 30 minutos antes do banho, nessas crostinhas, deixar de molho com esse óleozinho. E aí, na hora que você for dar o banho, com o shampoo ou o sabonete, aí na hora que você passa o sabonete, tira o óleo e tira a caspinha junto, né? A casquinha junto. Quando tá muito, existe um creme da Mustela, que chama Stella Care, para passar também e ficar de um dia para o outro. É o único que eu conheço no mercado que seja específico para isso. Ele não é de lavar nem de hidratar, não. Você dá o banho normal, aí você aplica o cremezinho, no outro dia você enxágua. Ele também dá uma reduzida boa, para quando tá muito, muito importante, muito grosseiro. Mas esses tópicos, né, tanto o óleo quanto o Stella Care, nesses meninos mais velhos de 1 ano e pouco é mais difícil, porque já tem mais cabelinho. Então, talvez o básico do tratamento para essa criança seria o shampoo específico para couro cabeludo sensível. É mais difícil de achar, mas tem sim, principalmente dermocosméticos. Porque aí eles agridem menos ali o couro cabeludo e ajuda, né? A controlar aquela inflamação. Deve se lavar todos os dias essa cabecinha desse bebê que tá. Pode lavar, mas não vai mudar, entendeu? Assim, mas se ela quiser lavar todos os dias, pode. Mas não tem que lavar todos os dias, não. Não vai mudar. Igual qualquer criança, né? Normal, exatamente. Tem Tem alguma pergunta aí, Joyce, sobre qual tipo de sabonete? Porque isso também é uma coisa muito importante que as pessoas às vezes não sabem. Pensa muito no hidratante e esquece do tipo de sabonete. Tem, tá por aqui, mas tem, pode falar. Por favor. Então, a gente pensando, né? Mais uma vez, vocês vão lembrar do exemplo que eu dei, que é a gordurinha da pele que a gente não pode perder. O sabonete, qual que é a função do sabonete? É igual o detergente de cozinha, é tirar a gordura. Por a gente tirar a oleosidade da pele. Mas no caso do atópico, a gente não pode tirar essa oleosidade. Então, existem sabonetes específicos para que não tire tanto a gordurinha da pele. Então, tem muitas... Eu chego direto no consultório, às vezes a pessoa está usando sabonete bactericida, né? Tipo Suapex ou como é que chama aquele? Detol. Protex. O Protex. Então, tem vários sabonetes que são bactericidas.
eu vou usar porque essa pele tá muito machucada, eu vou usar para proteger. Mas qual que é o problema desses sabonetes? Eles limpam demais, eles limpam em excesso, então eles tiram a gordura toda, mais do que o sabonete comum. Então a primeira coisa, esse sabonete de jeito nenhum, hipótese nenhuma. E sabonete comum também é ruim, porque tira essa oleosidade da pele. O ideal é que seja sabonete específico para pele sensível, ou para pele seca, ou para pele atópica. Vai ter esses nomes assim nos rótulos. Todas essas linhas grandes de dermocosméticos tem também um sabonete para atopia ou para pele seca e sensível, todo. E nas linhas mais baratinhas, o que vocês vão achar às vezes esses de recém-nascido. Às vezes pode ser uma criança mais velha, mas se troca para um sabonete líquido de recém-nascido, tipo Johnson ou Granado, às vezes melhora também. Então, se for uma dermatite que não é muito grave, a gente consegue só de trocar para um sabonete mais hipoalergênico, mais de recém-nascido, já resolve. Ou então, na maioria das vezes, um sabonete desses próprios para dermatite atópica. O mito que a gente tem que falar, o tal do sabonete glicerinado. O sabonete glicerinado, gente, é uma coisa antiga também. Quando eu era criança, se falava muito, dermatite atópica tem que usar sabonete glicerinado. Por quê? O sabonete glicerinado é neutro, né? Então, tem que usar sabonete neutro. Você já deve ter ouvido falar isso como mãe de atópico, né? E aí, qual que é o grande lance? O GH. O GH é neutro. Então, qual que é o grande lance? De uns, 10 anos para cá, e talvez de 2017, que foi publicado um artigo muito legal sobre o pH dos sabões, a gente tem visto que a pele da gente não tem o pH neutro. O neutro na química é o quê? Por volta de 7. Não sei se vocês vão lembrar. Vai de 0 a 14, menor do que 7 é ácido, maior do que 7 é básico. Então, o pH neutro é que está em torno de 7. Então, o nosso pH da pele é um pH ácido. Ele é 4,5, 5, 5,5. Então, se você mudar a acidez da pele, você está piorando a dermatite atópica. Os sabonetes que tem no mercado, em geral, eles são muito básicos. O pH é 12, 9. Então, por isso que eles, entre outras coisas, por isso que eles são ruins. O sabonete neutro, ele é menos ruim, que ele tem um pH mais próximo de 7, que é o glicerinado e outro. Mas o que foi visto, que a gente tem, nessas pesquisas todas, é que a gente tem que usar um sabonete mais ácido. Isso, por exemplo, sabonete em barra não tem jeito de ser ácido. Todo sabonete em barra vai ser no mínimo neutro. Então, o ideal é que a gente use sabonete líquido. Isso tanto para o recém-nascido quanto para os meninos mais velhos, que são atópicos. Que tenha o pH mais ácido. Então, o glicerinado não atende esses critérios aí. Então, a gente, se tiver uma dermatite mais grave, a gente deve usar esses que tem um pH mais ácido. Também tem uma tabelinha, eu vou te mandar, que é bem legal. Depois você manda pra gente esse nome desses sabonetes e hidratantes. Tem pessoal perguntando aí também. Eu vou mandar uma tabela, porque, gente, tem muitos bons no mercado. Não tem como eu falar que 5 nomes só. Então, assim, deve ter pelo menos uns 10 sabonetes bons para atópicos, pelo menos uns 10 hidratantes. Então, só se você chegar na parte de dermocosmético na farmácia, pergunta lá qual que é o de dermatite atópica ou qual que é para pele seca e sensível, que todas as marcas de dermocosmético têm alguma linha específica para isso. Mas eu vou mandar a tabelinha, porque aí fica mais fácil para vocês poderem colar, né? Porque às vezes um tá de promoção, a gente troca. Eu sou assim, eu não tenho amor por marca, não. O que seja específico para o meu problema, que esteja mais em conta, é aquilo ali que eu vou usar. Porque são produtos caros. Então, a gente tem que pesquisar. E varia demais o preço entre farmácias, tá, gente? Pesquisem. E, às vezes, na internet, acha muito mais barato. Então, isso aí é importante vocês olharem. Todos no Black Friday, gente. No Black Friday, né? Pois é. Tem isso também. Comprei para um ano, é ótimo. É verdade, é muito caro. Eu aproveitei a promoção e comprei pro ano todo. Mas tem que ser, viu? Tem que ser. Então, o pH ácido, melhor é líquido, eu falei. Tem que ser sabonete sem cor, sem perfume. Quando eu falo isso, o povo quase me xinga. Nossa, mas sem cheiro? Com esse cheiro de nada? Ou com esse cheiro que às vezes tem um cheirinho de glicerina, que não é muito bom. Infelizmente. Infelizmente. Dermatite, ela não tem cheiro de nada. Você só tem cheiro assim, tem cheiro na cabeça. Eu ganho muito, às vezes, quando eu ganho de aniversário, aqueles negocinhos da Natura, tudo bonito, aqueles cremes, às vezes aqueles cremes chiques e tal. Gente, eu tenho que trocar tudo, não me deem creme, tá? Porque eu sou atópica, é tudo cheiroso, eu não posso usar. Isso mesma coisa vale para os meninos. Então, às vezes eu pergunto assim, qual sabonete está usando? Às vezes está usando Mamãe Bebê, que é super cheiroso, mas
É uma delícia, gente, mas não vai rolar, porque seu filho é atópico, entendeu? Então, assim, infelizmente tem que... Mas quem aceita que dói menos. Porque depois o menino vai ter aquele tanto de exacerbação, é ruim. E o glicerinado eu falei. E esses próprios para dermatite atópica, eles têm um nome que, às vezes, se vocês acharem para comprar também, chama Syndet. O que é Syndet? É Synthetic Detergent. Então, é detergente sintético. É esse limpador sem sabão. Eles fazem... a gente chama de sabonete líquido, né? Mas não tem sabão neles. Então, eles não dissolvem a gordurinha da pele. Então, são limpadores sem sabão. E aí tem de todas as marcas também. Cetaphil, La Roche, Jean, Aveno, e aí vai. Uma seguidora, Cetaphil ajuda? Você acabou de falar. O Cetaphil tem uma pegadinha, viu, galera? Cetaphil, se você for na farmácia, tem 50 tipos de Cetaphil diferentes. Às vezes eu pergunto, tá usando qual hidratante? Cetaphil. Eu pergunto qual? A pessoa não sabe me dizer. Porque, então, tem que ficar atento para isso. Tem o Cetaphil normal de potão, que o pessoal compra dos Estados Unidos, que é um hidratante muito bom, mas é um hidratante comum. É como se fosse um hidratante muito bom. Ele vai parear aí, por exemplo, com o Neutrogena, que você usa, por exemplo. Então, assim, tem uma graduação. O próprio para dermatite atópica, hoje ele chama Pro, ele chamava Restoraderm. Ele tem um frasquinho, assim, parecendo um violãozinho, assim. Ele é de pump. Então é o Cetaphil Restoraderm, muda de nome, agora ele chama Cetaphil Pro. Existe o sabonete líquido, Cetaphil Pro, e o hidratante Cetaphil Pro. Uma outra linha que eu acho muito bom é da Skin, o Nutra Top, que também tem hidratante e sabonete. E o que eu já usei hoje, que é o que eu mais gosto quando eu tô pior, é o da La Roche, chama Lipcar, ou Lipcare, né? A linha escreve Lipcar com K, da La Roche, e tem o Lipcar, o sabonete chama Lipcar Surgras, o sabonete líquido, Surgras, escreve. O hidratante, existe o Lipcar Loção, que ele é mais fluido, e o Lipcar Balm, que é bem grosso. Esse, para quando tá muito ruim, ele é excelente. Você passa, você fica até oleoso, assim. Se você passa no pé e pisa no chão, fica até a marquinha do seu pé. Então tem, né? Além desses, tem outros bons. Eu vou mandar para vocês a tabelinha, prometo, gente. Que aí ela põe aqui, vocês olhem aí o que tá mais em conta de fazer. E cuidado com essa pegadinha aí do Cetaphil, porque tem vários tipos, senão você tá bem achando que você tá arrasando lá no Cetaphil mais chique, e não é, e por isso que não tá resolvendo. Acho que eu falei tudo dos sabonetes. Quer mais de pergunta? A pomada Desonida pode ser usada em dermatite de contato também? A pomada Desonida pode ser usada. O Desonida é o quê, gente? É um corticoide. Então, o corticoide vai resolver para qualquer dermatite que seja só inflamação. A dermatite de contato, então, é outra dermatite, né? É uma inflamação, mas com outro motivo. De contato é o quê? Às vezes aquela pessoa que trabalha com produto de limpeza e tem aquelas irritações na mão. Às vezes pode ter dermatite de contato da fralda. Então, não é dermatite atópica, é outra coisa. Mas pode ser usado sim. Às vezes tem gente que tem de anel, né? De botão da calça. Então, pode ser usado sim. É um corticoide de baixa potência que a gente pode usar. Na dermatite atópica... no caso, o corticoide, né? Quantos dias? O corticoide é o seguinte, nem todo corticoide é igual. Tem de baixa, média, alta e muito alta potência. Então, tem uns mais fraquinhos e uns muito fortes. Dependendo aonde que é a lesão, e uma das coisas que a gente usa na dermatite atópica, além do sabonete líquido, além do hidratante específico, é o corticoide. O corticoide a gente vai usar quando? Quando estiver inflamado. Aquelas lesões que estão vermelhas, feridas ou quase ferindo, principalmente naqueles lugares que fica pior. Então, você não vai esperar o menino ferir a pele para você usar o anticorticoide. Que é um dos mecanismos não é inflamação. Às vezes, se só o hidratante não segurou a inflamação, a gente vai lançar a mão do corticoide. Então, qual que a gente vai usar? Se vai ser de média, baixa ou alta potência? Vai depender do grau, né, da gravidade. Às vezes é uma lesão que está muito feia, muito grave. Nós vamos já começar batendo forte. Num corticoide mais de alta potência. Às vezes, se está só um irritadinho e tal, um de baixa potência resolve. Então, o corticoide é importante a gente que seja receitado pelo seu médico, para ele ver qual que é o grau daquela dermatite, né, a gravidade. E outra coisa que também tem que levar em consideração é o lugar. A Topson é boa também. O Topson, ele é um que eu uso muito, ele é de média potência. Em geral, eu recomendo média potência, para quase todo mundo, e de alta potência naqueles casos que estão mais graves. Os de baixa potência têm uma resolução ruim, assim, normalmente nos casos mais
né, nas irritações mesmo, baixa potência eu não vejo muita melhora. E as grandes, né, consensos e grandes dermatologistas aí também não recomendam a gente usar baixa potência. Então, a gente vai usar normalmente média potência e alta potência quando precisar. E qual é o número de dias também depende, porque, por exemplo, se for um lugar que tem mais, a pele mais grossa, por exemplo, dorso da mão, a gente pode usar mais tempo sem problema, porque não absorve tanto. Agora, pensa comigo numa região assim de dobra, cotovelo, na região inguinal, dermatite por fralda, que piora com o suor da fralda. É uma região que é mais fina a pele e absorve muito. Então, é mais perigoso daquele corticoide ser absorvido em excesso e ir para o sangue, dar nível no sangue. Então, o corticoide tópico, ele não é perigoso, igual o de tomar. Mas se a gente usa muito, de forma quase que crônica, ou lugar que absorve muito, ele passa a ser perigoso. Eu já vi um endocrinologista aqui de BH muito famoso, que é o Rafael Mantovani, ele publicou um caso uma vez de um paciente que estava com dificuldade de crescimento na curva, e quando ele foi ver tudo que estava usando e tal, estava usando corticoide numa dermatite de fraldas de forma crônica há mais de 6 meses. Então, é uma região que absorve muito, era um corticoide de mais potência, e o menino absorveu muito. Então, tem que tomar cuidado, corticoide é remédio, tá, gente? Qual tipo que a gente vai usar e por quanto tempo, de acordo com a recomendação médica. Não mais do que uma semana, eu não recomendo mais do que uma semana. Se tá precisando de usar, já tem uma semana e não resolveu, a gente tem que ver o que está acontecendo. Tá fazendo a limpeza de forma adequada, sem irritar, com o sabonete certo, tá usando hidratante, o hidratante adequado, então a gente tem que ver outras coisas. Se não tá resolvendo, correr atrás do porquê não tá resolvendo. Importante, né, que os pediatras falam, é o tratamento antes do corticoide. O corticoide é só ali, quando tá na lesão e tudo, né, quando tá grave. Então é muito importante essa prevenção antes, né, de água. O corticoide é só para apagar incêndio, né, Joyce? O que vai fazer, a gente tem que fazer prevenção do incêndio, né? Tem alguém perguntando se vai ficar salva. Vai ficar salva aqui no da Joyce. Tem uma pergunta aqui de uma outra seguidora, por favor, pergunta para a doutora, meu bebê quando fica estressado piora a pele dele e a boquinha, o queixo fica bem vermelho. Você falou que tem a ver com o estado emocional também, né? Tem a ver, tá, gente? Quando piora, a parte emocional piora, a gente falou aqui no início, tá? Não é a única causa, claro, mas tem associação sim. A pessoa perguntou, Fabiane, como saber se a criança... a Fabiane perguntou assim, como saber se a criança tem dermatite atópica. Eu falei também no início, Fabiane, são os tipos específicos de lesão que aquela criança vai ter e coceira. A gente pode estar vendo depois, né? Porque a gente tem muitas perguntas ainda para fazer. Eu vou ter que abrir outra live, porque eu acho que dá tempo para fazer mais uma pergunta aqui. A gente vai fechar e vai abrir outra, tá? Criança que tem dermatite, né? Geralmente é alergia a tudo, né? É uma criança mais propícia a ter outros tipos de alergia. Tá, vamos por partes. Normalmente está associado com alergias respiratórias, então rinite, né? E asma. Alergias alimentares. Isso foi até uma pergunta que mandaram no meu, eu coloquei para você. Se tem a ver com alergias alimentares no primeiro ano. Não necessariamente quem tem dermatite atópica tem alergia alimentar. E é comum a gente pegar esses meninos com dermatite atópica com aquelas dietas super restritas, não tá tomando leite, não tá comendo ovo, não tá tomando nada de glúten. E assim, apenas 20 a 30% das dermatites atópicas que vão ser associadas com algum causador predisponente ali de alergia alimentar. Então, não fica tirando tudo da dieta da criança. Normalmente, quando está associada à dieta alimentar, é no primeiro aninho, assim, nos primeiros meses de vida, e são dermatites mais graves. Tá, então eu vou fechar essa live, porque já tem quase 1 hora, para não cortar do nada. E aí eu vou abrir outra aqui para a gente terminar as perguntas, tá bom? Joia, Fica aí, gente, a gente vai só uns 3, 4 minutinhos e a gente volta, tá bom? Então, vou encerrar aqui, a gente volta com mais perguntas sobre esse negócio de alimentação, que tem muita coisa aqui, tá bom? Tá joia, tá joia. Tchau, até já. Voltamos com a segunda live aí, a segunda hora de live, porque tem muito tema ainda pra gente poder abordar aqui, muita coisa para perguntar para a doutora Beatriz. E a gente vai falar agora sobre alimentação, que é uma dúvida constante aí de muitas mães, se tem a ver, enfim. A gente vai abordar esse assunto, a doutora Beatriz já tá online.
E chamei a doutora, nosso segundo tempo, né? A respeito de alimentação, né? Que muita gente tem dúvida. É, algum alimento piora a dermatite? O leite, por exemplo, é uma dúvida de muitas mães. Uhum. Então, essa questão do leite especificamente, coça a cabeça aqui, é bem controverso ainda, porque ainda não tem uma resposta ainda, né? O que a gente sabe alergias alimentares estão associados, né? Pode se manifestar como dermatite atópica. Então, a dermatite atópica é uma das manifestações, por exemplo, da alergia à proteína do leite de vaca, que é uma doença que a gente vê no primeiro aninho do neném, que o neném não pode tomar fórmula, né, à base de leite, a mãe não pode ingerir nada de leite, que o neném tem uma irritabilidade excessiva e às vezes sangramento nas fezes e tal. E uma das manifestações é a dermatite atópica. Outra coisa que dá muito é alergia ao ovo, por exemplo, e outros alimentos. Mas isso é alergia mesmo. Agora, pensar em alimentos sem ser causadores como alérgenos, mas como fatores de piora, né? Então, por exemplo, eu não tenho alergia à proteína do leite, mas se eu tomar leite, vai piorar minha dermatite atópica? Essa resposta não existe ainda, não é consenso. Tem muito pesquisador que fala que pode sim piorar a dermatite atópica, principalmente o leite de vaca, né? Mas ainda não é uma coisa bem definida, não, estabelecida, não. Até o momento a gente tem como base de que não tem relação, mas que a gente vê na prática, às vezes, que tirar o leite ou diminuir o leite melhora um pouco. Alguns casos pode melhorar um pouco, mas não é nada ainda comprovado por evidência científica, não. Mas é um tema bem controverso, sabe? Tem muita gente que pesquisa isso e já acredita que possa ser, sim, um elemento de pior, mas comprovadamente ainda não. Uhum. E no caso, assim, igual a Cecília, ela mamou até 6 meses, né? Só no peito, não tomava fórmula nem nada. A gente deve ter algum cuidado especial na introdução alimentar do bebê? Por exemplo, a bebê Não, já não. sabe que tem dermatite atópica, no caso, né? A Cecília Você tem fica alergia de apavorada, né? ovo Ai, meu também. Deus, meu filho é alérgico. Meu filho é alérgico, será que ele vai ter alergia das comidinhas que eu vou introduzir? Eu fiz uma live, Joyce, quem tiver interesse pode até ir lá no meu perfil, apenas assim, só sobre introdução alimentar dos alimentos alergênicos. Então tá bem, bem legal. Foi com uma nutricionista de São Paulo. Então, assim, o que se vê hoje pela ciência se a gente demora a introduzir os alimentos potencialmente causadores de alergia, a tendência daquela criança ter mais alergia. Então, se a gente, assim, priva, né, aquela criança do contato com os alérgenos, é uma criança que provavelmente vai ter mais alergia daquilo no futuro. Então, não, mesmo sendo uma criança alérgica, mesmo sendo uma criança com história de alergia à proteína do leite, mesmo sendo uma criança de família alérgica, a gente tem que introduzir mesmo no que a gente chama de janela imunológica, que é entre 6 meses e 1 aninho, todos os alimentos potencialmente causadores de alergia. Amendoim, camarão, trigo, ovo, leite, tudo. A gente tem que introduzir nessa janela imunológica, porque já foi comprovado por vários estudos que quando a gente faz a introdução nesse período aí, a criança tem mais tolerância imunológica, ela tende a ter menos alergia. Quer dizer que se eu introduzir não vai ter alergia? Não tem como eu garantir isso, gente. É menos provável que ela tenha alergia do que se você deixar para dar com 2 anos de idade, por exemplo. Tá? Uhum. Então, mesmo sendo uma criança alérgica, não deve postergar a introdução dos alimentos potencialmente causadores de alergia. Igual a Cecília mesmo tem alergia de ovo e de amendoim, que eu descobri. Então, amendoim é uma coisa que eu evito dar pra ela, porque também não tem tanta necessidade de ficar dando amendoim pra ela. Mas o ovo eu acho que é um alimento muito completo e eu não gostaria que ela tivesse alergia pro resto da vida. Então, hoje, ela com 2 anos, eu já introduzi o ovo, só não dou a clara, porque eu percebi que é a clara que dá alergia nela. Então, eu dou a gema, que eu não dou. Eu dou a clara pra ela. Então, pra evitar mesmo, se você ficar, eu penso assim, né? Igual você mesmo falou, se você ficar evitando pro resto da vida, provavelmente quando ela comer, né, ela vai ter algum tipo de reação. Então, tem que fazer o organismo dela, né, combater aquele problema que ela tem. Então, é isso que eu penso, é isso que eu faço com ela. Não sei se tá a criança certo, que tem alergia alimentar,
ela pode, ao longo da vida, aí, desenvolver uma tolerância. Então, não quer dizer que a criança com alergia de ovo, com alergia de leite, vai ter alergia pro resto da vida, não. Então, a gente faz um acompanhamento em conjunto com um alergista ou com um gastroenterologista, quando é a alergia alimentar, dá para ser com gastro também, para, em alguns momentos, tentar ir reintroduzindo aos pouquinhos esse alimento, para ver se a criança já criou tolerância, para que ela não fique tão restrita a alimentação dela. Então, essas alergias alimentares nem sempre são definitivas. Então, é importante também seguir com o seu médico, né, com o especialista também, para poder definir bem isso. Sobre a dermatite, né? Por que piora à noite? Isso é uma pergunta que eu tenho muita dúvida também, porque às vezes, igual a Cecília, por exemplo, ela não fica coçando o dia inteiro, fica coçando, ela faz outras coisas e esquece, eu nem parece com dermatite. Chega de noite, toma banho, já hidrata a pele dela, tudo bonitinho, às vezes passa pomada Thompson, e aí começa a coçar, 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 e é uma coceira que, assim, dá vontade de passar para a mãe, porque a gente não aguenta ver o filho coçando, e é desesperador. Então, por que a dermatite piora durante a noite? Então, também não temos resposta para isso. Tem várias suposições, né? Por exemplo, à noite a criança não está entretida fazendo outras coisas. Então, ao longo do dia está brincando, está correndo e tal, não teve tempo de ver aquilo. Então, à noite a criança está mais né, direcionada ali, percebe mais o prurido. Uma outra coisa também pode ser a mudança, por exemplo, pôs um pijaminha, tem que ver o tecido do pijaminha, às vezes um pouco de ácaro que tem na cama, porque por mais que a gente limpe, aspire, acaba juntando uma poeirinha, então a cama sempre tem um basal de ácaro, né? Então são crianças que a gente pode colocar, por exemplo, uma capa, né, impermeável, para que lave mais vezes a capa, não precisa, é mais difícil de higienizar o colchão, por exemplo. Então, às vezes na dermatite atópica a gente tem essa orientação também, de fazer uma troca frequente da roupinha de cama, porque o ácaro, a poeira doméstica, né, pode piorar também a dermatite atópica, está entre os desencadeantes. Então, nesse caso, às vezes ajuda a piorar à noite, mas assim, não tem uma resposta específica por que é que piora à noite. As outras doenças respiratórias também normalmente pioram à noite, né? A asma, a rinite. Então, tem algumas hipóteses aí aventadas, mas também nada muito bem estabelecido ainda. Eu acho que essa pergunta você já respondeu, né? Se piora no calor, se no inverno tem que ter cuidados especiais. Você já falou sobre isso, que o suor também pode piorar, né? A dermatite atópica. Então, o suor, o frio, a secura do tempo, tudo isso pode piorar. Outra pergunta, no calor piora as manchas da pele, né? E outra coisa também que tem a respeito disso, né? A cor da pele geralmente, né, fica diferente, fica mais clarinha, né? Do lugar. A Cecília tem a mãozinha, eu percebo que a mão dela sempre fica clarinha, mais clarinha no lugar que tem. Com o tempo volta ao normal essa cor da pele? Tá, então, isso, gente, quando fica mais branco no lugar da pele seca, isso chama pitiríase alba, é o nome daquela mancha. É muito comum do atópico da pele seca, ele fica mais evidente se a pessoa tem pele escura, né, porque é um lugar que não pigmenta. Então, se o resto da pele tá pigmentado normal, o branco aparece mais, dá um contraste maior. Então, pessoa de pele negra, pele morena, é muito mais evidente a mancha. E outra coisa também, que quando toma sol, a gente pigmenta, o resto da pele não pigmenta ali onde está a mancha branca. Então, quando toma sol, também fica mais evidente. Então, uma das coisas é passar bastante protetor solar quando for à praia, quando for tomar algum sol com o neném, com a criança, para evitar de pigmentar em volta, para que não apareça tanto. Com o bom controle da hidratação, tende a melhorar muito e potencialmente até sumir as manchas brancas, tá? Teve uma outra pergunta aí de que quando está cicatrizando, se pode ficar uma mancha roxa. Gente, todas as vezes que a gente fere a nossa pele, e isso seja ferir coçando ou ferir com um corte ou uma queimadura, a cicatrização pode deixar uma mancha mais escura, mais roxa, mais amarronzada. Então, uma vez que a criança coçou até ferir, pode dar uma coloração mais escura. E isso pode até gerar uma cicatriz mesmo. Então, por isso que é tão importante o controle, para que a gente não deixe levar a ferida. Você viu que mesmo fazendo tudo certinho, passando o hidratante, o sabonete, o banho e tudo que a gente falou, ainda está muito vermelho,
Vai ferir? Não espera. Igual você falou, começou a ficar ruimzinho, passa o corticoide, a gente vai usar 2, 3 dias, melhora, e aí você volta para o hidratante. Se você está usando corticoide com muita frequência ou por tempo muito prolongado, existem outros tratamentos tópicos, hoje tem que são anti-inflamatórios, como o tacrolimus, por exemplo. Existem várias marcas. O tacrolimus é o nome da substância, né? Que ele pode ser usado por mais tempo, ou em áreas que absorvem muito. Então, dessas dermatites mais importantes, ou que estão ficando com muitas feridas, é importante o médico avaliar, para poder ver se não é o caso de já trocar o corticoide para um desses outros anti-inflamatórios mais novos, que aí eles podem ser usados, às vezes, mais tempo. Uhum. Existe algum antialérgico, no caso, para um bebê aqui, no caso de 1 ano e 7 meses, né? Já é um pouco maior. Ajudar a minimizar essa dermatite, no caso dessa criança aqui especificamente, é muito, muito grande o grau de dermatite dela. Tem algum antialérgico que pode ajudar? Então, como não é uma alergia, o antialérgico não resolve. Então, é um tratamento muito antigo. Antigamente, todo menino atópico tomava antialérgico, para ver se ajudava com a coceira, que é o sintoma mais predominante. Mas não resolve, porque o mecanismo é diferente. É diferente se você tiver uma crise alérgica de rinite, por exemplo, e tomar o antialérgico, aí resolve. Na dermatite atópica, não resolve. O que acontece, às vezes, é que a gente usa aqueles antialérgicos de primeira geração, mais antigos, que dão um sono, e às vezes o menino dorme. Mas não quer dizer que ele não vai coçar, às vezes ele dorme coçando. Então, às vezes, o dormir ajuda um pouco. A Amanda falou que o Ixizine ajuda a melhorar a coceira. Amanda, ele não age na coceira, ele ceda a criança, é diferente. O Ixizine entra nesses de primeira geração. Ele vai fazer a criança dormir. Ele não vai fazer parar de coçar. E muitas vezes ela vai continuar coçando mesmo dormindo. Mas às vezes, quando tá muito ruim, muito grave... Às vezes, quando está muito grave, eu até entro com um antialérgico de primeira geração. Mas é para a criança tentar dormir e descansar. Mas não para controlar a coceira. Uhum. Ai, deu problema. Tá ruim a conexão. Eu acho que a gente já terminou todas as perguntas. A gente conseguiu terminar todas, não tem mais nenhuma. Perdi a conexão com a doutora Beatriz. Vamos esperar voltar. Voltou? Acho que é minha conexão. Eu tô falando. Tá voltando o áudio. Deu problema. Não, tô te ouvindo normal. Tá, eu espero que não. Gente, que ruim. Eu consegui fazer todas as perguntas. O que eu queria falar. Então, a Amanda perguntou qual o melhor corticoide. Então, Amanda, eu até falei isso no finalzinho da primeira live. Depende da região, depende da gravidade né? Então tem que ser avaliado pelo seu médico. O corticoide é um remédio muito sério para a gente poder usar de automedicação. Então, o creme e os sabonetes vocês devem né, manter sempre e podem começar por conta própria. Agora, o hidratante é importante ter com indicação médica, tá? Porque vai depender. Tem várias potências diferentes e às vezes o corticoide pode ser trocado pelo tacrolimus, que é outro tipo de medicamento. Então, isso é só com indicação médica mesmo. Perdi o que eu ia falar. Só queria falar mais alguma coisa. Tá. Porque eu comecei a responder a pergunta e me Gente, perdi. por que tá voltando o áudio? Pomada para assadura. Tópico, né? Pomada para assadura depende se a pele for sensível, talvez tenha que ser uma mais potente. Então a gente tem que fazer uma outra live só para falar sobre assaduras, porque é muita informação aí que requer. Então, o que eu queria falar, o que eu queria deixar de mensagem, aquele take home message, né? Doença crônica, tem que cuidar sempre, mesmo quando tá bom.
tá? Que o principal pilar é o hidratante, então não achem que usar pouco hidratante, usar o hidratante que não é específico, às vezes não está resolvendo, pode ser só isso, tá? Então, a colega falou assim, que tem uma dermatite mais grave, o menino está se coçando muito, vamos rever o passo a passo, tirou todos os desencadeantes, tá com sabonete específico, tá com sabonete líquido, tá com o hidratante mais potente possível, tá fazendo esse tratamento com corticoide nos momentos de inflamação. Então, se não melhora, tem que ser revisto, porque existe controle, tá, gente? Então, é muito importante vocês procurarem o médico, o pediatra, o dermato, enfim. Normalmente, até os casos moderados a graves, a gente consegue manejar bem no consultório pediátrico mesmo, para poder fazer essa avaliação. Se não está melhorando, tem que ver o que está fazendo, onde que está, né, não o erro, mas onde que está a falha aí do processo. Então, lembrem disso. Cuidar mesmo quando tá bom e hidratar muito, 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 muito. Eu acho que é a principal mensagem aqui. Eu queria agradecer a doutora Beatriz por disponibilizar o tempo dela, esclarecendo tantas dúvidas que as seguidoras mandaram. Ajudou muitas pessoas, informações que você teve. E agradecer mesmo, né? Espero que tenha outras lives com outros temas, né? Que foi muito legal. Gostei muito dessa live. Eu também gostei. Eu acho que sempre acrescenta, né? Podemos fazer assim, viu? Só combinar, a gente faz mais lives aí. Tá bem legal. Para a vida toda, a pele do bebê tem isso. Nós falamos isso, para a vida toda, tá? Tem uma tendência a melhorar com o passar da idade, mas é uma pele que vai requerer cuidados para a vida toda. Vai ficar salvo aqui no perfil da Maternidade na Real. E se vocês precisarem de alguma coisa, quiserem me mandar lá no meu direct, tiverem mais alguma dúvida, tá, pessoal? Podem mandar. Fala aí, pessoal. Eu doutora Beatriz Adriane .ped. Tá. Tá? Eu vou marcar uma tirar uma fotinha também para a gente poder colocar lá no Manda um abraço. Só pra gente tirar uma fotinha. Então é isso, doutora. Muito obrigada. O que vocês precisam, gente, pode mandar lá. E eu vou mandar as tabelas com os hidratantes e os sabonetes próprios para a Joyce colocar aqui também para vocês poderem ver, tá? Tá bom, eu vou deixar tudo na descrição da live, ele vai mandar direitinho, tá bom? Combinado. Obrigada. Prazer, hein? Obrigada. E tá voltando o áudio. Então é isso, gente. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Bebê.